Eu gostaria de falar sobre um tema que também me chama a atenção, que é a realidade da Igreja de Cristo como corpo e a realidade dos sistemas que se desenvolvem ao redor desse corpo e que podem ser para o benefício ou para o malefício da igreja. Deixa eu me explicar melhor. O corpo de Cristo é universal. Todo aquele que é lavado no sangue de Jesus é batizado e recebe o Espírito do Senhor é batizado no corpo de Cristo, é o que Paulo nos fala no livro de Gálatas. Então, todos nós que cremos em Jesus como Senhor e Salvador e o seguimos, como diz a palavra, nós somos parte do corpo de Cristo. Agora, por muitas razões, esse corpo de Cristo, hoje, o que é diferente do início da igreja primitiva, ele se manifesta em organizações diferentes em geral. Não quer dizer que só em organizações o corpo de Cristo está. O que quero dizer com organizações? Você tem as mais diferentes igrejas e denominações, desde a igreja católica, a igreja protestante, a igreja histórica, a igreja pentecostal, a igreja carismática, etc, etc. A igreja em célula, que são movimentos que têm crescido hoje, por exemplo, fora de uma igreja institucionalizada. Por exemplo, na Europa e Estados Unidos, há muitas igrejas em células que elas não são uma denominação X, são apenas movimentos em células. Ou uma igreja X. Bom, enfim, a realidade, a história humana nos levou a essa realidade de que, pelas escolhas humanas, pelas divergências, por motivos bons e ruins, existe a realidade de que existe o que se denominou igreja local, que não é um termo bíblico, mas que é uma realidade, e o corpo de Cristo, que não tem nada a ver com uma denominação. Alguém que é membro da Assembleia de Deus é tão corpo de Cristo, é tão lavado por Jesus Cristo, pelo sangue de Cristo, quanto alguém que é de uma presbiteriana, ou batista, ou católica, se essa pessoa, seja quem for, esteja em qualquer que seja a denominação, haja convertido seu coração a Jesus Cristo e recebido a Ele como seu Senhor e Salvador, seguindo-o como resultado da sua fé em Cristo. Agora, o que eu quero chamar a atenção é que sistema é natural que se desenvolva em qualquer movimento do corpo de Cristo. Exemplo, você começa uma reunião na sua casa e Deus começa a se derramar, o Espírito Santo começa a se derramar, e mais cedo ou mais tarde você vai perceber que você precisa ter alguma coisa mais trabalhada para oferecer para os membros. Você precisa ter alguns cânticos para oferecer para os membros. Você precisa ter alguma forma de organizar-se. E depois você vai percebendo que até para o próprio movimento se estruturar, precisa de algumas bases, algumas estruturas que vão facilitar aquele movimento. Eu costumo dizer que é mais ou menos, o sistema deveria ser mais ou menos os trilhos por onde o trem anda. O trem seria o corpo de Cristo que se move de acordo com o Espírito Santo. E os trilhos são aqueles sistemas que facilitam, que organizam, que dão sentido, que tiram a possibilidade de um caos para que as coisas funcionem. O problema que quero chamar a sua atenção são dois, e que quero que nós estejamos atentos. Número 1, é não perder de vista que nós não somos escravos de nenhum sistema. Os sistemas têm que estar a serviço de Deus e do Espírito de Deus e do corpo de Cristo. E para isso ocorrer, nós não podemos perder de vista de que a igreja não é uma organização, mas ela é um organismo vivo. Segundo Pedro, ele nos diz que, chegando para ele, Pedro capítulo 2, verso 4, ele nos diz: chegando-vos para ele, Jesus, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos
como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. O que me chama a atenção é que, para Pedro, nós éramos pedra, mas somos pedras, mas não pedras mortas, mas pedras vivas, porque estamos ligados à pedra viva que é Jesus Cristo. E essas pedras, como corpo, unidas e colocadas juntas, construem a construção espiritual do corpo de Cristo, do edifício do reino de Deus, para o qual nós fomos chamados a viver. Ora, o risco que há é que, ao invés de vermos que somos pedras vivas, o sistema começar a nos obrigar a nos vermos como pedras mortas, pedras que se põem uma sobre a outra aqui e assim as coisas vão funcionar. Não é assim no reino de Deus. Qual é o perigo que há quando eu perco a percepção de que o sistema pode me fazer e fazer da Igreja de Cristo um grupo de pedras mortas, onde a vida de Cristo não está fluindo porque o sistema amarrou, o sistema prendeu, o sistema coagiu, o sistema dominou, o sistema impediu o corpo, as pedras, de se manifestarem, de crescerem, de terem seu lugar, porque ela começa a ser um sistema que não funciona mais a serviço do corpo. Nós devemos ter toda a atenção com isso. E uma das chaves para nós é: nunca esqueçamos que somos pedras vivas, construção viva em Cristo, e nunca pedras mortas. Então o sistema, ele tem que estar muito atento quando ele está começando a matar as pedras, a matar o crescimento do corpo, a matar os dons espirituais, a matar o amor, a matar a unidade, a matar a criatividade de cada membro, de cada pedra, porque o sistema começa a se tornar muito pesado. Por isso Calvino dizia: a igreja reformada deve sempre se reformar. O sistema de hoje não vai servir daqui a 10 anos. O sistema de hoje talvez não sirva nem daqui a 1 ano. E você e eu somos tentados a nos amarrar ao sistema, aquela planta feita pelo engenheiro, pelo arquiteto mental e intelectual da igreja. Não é assim. A Igreja de Cristo não é um resultado de um arquiteto intelectual, mental, seja ele quem seja, pode ser o mais consagrado do mundo. O arquiteto da igreja é Jesus Cristo. E ele nos fez pedras vivas para crescerem nele. E minha oração é que você seja você um líder ou não, alguém que viva primeiro como uma pedra, e depois que você participe na formação de sistemas que façam com que a pedra viva, as pedras vivas que estão juntas à pedra Jesus Cristo, possam crescer, desenvolver, frutificar em Cristo e poder usar os dons e capacidades do Espírito Santo para a glória de Deus e a edificação do seu reino. Em nome de Jesus, Deus os abençoe. Amém.